Olá a todos, como é que vocês estão? Trazendo mais uma maratona bíblica para que a gente possa aqui estar trazendo explicações de versículo por versículo. E hoje nós estamos em Gênesis capítulo 26. Para quem ainda não sabe, é só ir lá na descrição do vídeo, você vai ver aonde você está. Hoje é dia 28, ontem não teve, tá, gente? Dia 27. Hoje tem. Glória a Deus. Gênesis 26, versos 1, fala que havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi a Gerar Abimeleque, rei dos filisteus. Queridos, assim como Deus, ele revelou a Abraão, ele se revelou também a Isaque, para dar direção a ele. E aquela era uma época de muitos conflitos, muito difícil, porque havia ali uma grande fome em Canaã. Então o Todo-Poderoso ele reiterou, aqui eu vou dizer reiterou, né, as suas promessas na aliança com Abraão. E deu a Isaque a garantia do cumprimento, dizendo: serei contigo e te abençoarei. Aqui no versículo 1 a gente vê aqui a promessa do Senhor se cumprindo sobre a vida de Isaque. Sabe o que eu acho interessante? Além dessa fome, nesses dias tão turbulentos, a história ela repete, mostrando que os testes da fé não são exclusivos de uma geração Isaque. Aí ele vai para Gerar, né, que é uma região dos filisteus, e ali ele vai buscar a solução. E isso mostra como muitas vezes, diante das crises, nós tendemos a buscar alternativas humanas. Aqui no versículo 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habitar na terra que eu te disser. Aqui Deus está falando o que com ele, né? Que apareceu o Senhor e pediu para ele não descer no Egito, mas para ele habitar na terra que o Senhor disser. E Deus, quando ele aparece aqui na direção, ele dá a direção, a gente imagina, na época que Abraão aqui era vivo, né? Lá atrás, ele também passou por isso. Quando ele saiu do meio dos seus, de Arã, né, Padan-Arã, e foi habitar no Egito. E aqui Deus fala para ele não ir para o Egito, mas Isaque recebe ordem: não vá para o Egito, porque cada geração tem instrução diferenciada e específica. Então a obediência, ela é a voz de Deus. É o que nos garante a bênção. Aqui no 3, versículo 3 do capítulo 26 de Gênesis: peregrina nesta terra e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que todo jurado a Abraão teu pai, que eu tenho jurado a Abraão teu pai. Corrigindo aqui. O que eu vejo aqui no capítulo 26, do versos 3, que Deus ele reafirma a promessa feita a Abraão, e aqui ele está fazendo diretamente a Isaque. A bênção, ela não depende da terra, mas ela depende da presença de Deus. Olha que lindo. A bênção não depende da promessa, ela depende da presença de Deus. Então, quando Deus fala que ele era com Isaque, quer dizer que o verdadeiro recurso da vida não é o ambiente, mas é a presença. Eu entendo o quê? Eu entendo aqui que Deus estava trazendo para Isaque um novo tempo. A gente tem um novo tempo na nossa vida. A gente tem um tempo de colher e também a gente tem um tempo de plantar. E aqui Deus, no versículo 4, e multiplicarei
a tua descendência como a estrela dos céus, e darei à tua descendência todas as terras, e a tua descendência serão benditas e todas as nações da terra. Aqui Deus, ele reafirma no 4, né? Ele reafirma aqui o pacto abrâmico, o pacto que ele fez para o pai de Isaac, que é Abraão. Então ele recebe a mesma visão profética, a descendência numerosa, ou seja, a posse da terra, da bênção universal. Isso mostra que a promessa, ela é gerencial, mas ela exige fé, obediência de cada herdeiro. Amém? Portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandado e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. A obediência de Abraão aqui abriu portas para os seus descendentes. E a fidelidade de uma geração, ela repercute sobre a próxima. E isso nos lembra que as nossas escolhas hoje influenciam muito na nossa vida amanhã. Eu tenho uma experiência de conhecer pessoas e também tenho experiências comigo mesma. De quem é espiritual vai entender o que eu estou falando. Olha só, eu perguntei para Deus o porquê que as pessoas, algumas estavam em tremenda escassez e outras estavam em abundância. E Deus me respondeu nesse versículo há muitos anos. A obediência, ela gera portas para os nossos descendentes. Ela abre portas aonde não existe. Porque a fidelidade de uma geração, ela repercute sobre a próxima geração. Ah, mas isso é o Velho Testamento. Eu não quero saber a promessa de Deus sobre a minha vida. Isso que é muito sério, gente. Aqui no versículo 6, e habitou Isaac em Gerar. Vamos lá. Isaac, ele obedece à direção divina, mesmo em terra estranha, porque ele confia que Deus é fiel para sustentar. Aqui no versículo 7 do capítulo 26, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher. Para que, porventura, dizia ele, os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque era formosa à vista. Ele aqui repetiu o mesmo erro do pai, né? Se a gente perceber, Abraão também fez a mesma coisa. Bom, era da época em que as pessoas aqui realmente elas tinham elas abrangiam aqui, né? Uma forma, repetindo o erro de Abraão, mas ele tinha medo de falar a verdade. Então ele veio a mentir sobre Rebeca. Isso mostrou que os padrões de comportamento, eles podem se repetir na família, se eles não forem tratados. Por quê? Isso aqui é um alerta sobre as heranças emocionais, sobre as heranças espirituais. Tá, queridos? Eu vou falar isso para vocês. Por quê, pastora? Porque cometemos erros, os mesmos erros. Eu tenho algumas histórias bem interessantes sobre a minha vida. E é bem parecido com o que a minha mãe já havia vivido. Só que eu decretei que eu não ia viver aquilo. E Deus, ele me fez ver com os olhos da fé o quanto ele é fiel. Queridos, Deus é fiel nas nossas vidas. Aqui nós vemos Isaac repetindo o mesmo erro de Abraão, porque ele tinha medo de falar a verdade sobre Rebeca. Então a gente precisa o quê? A gente precisa se alertar muito sobre a nossa vida. Aqui no versículo 8 do capítulo 26 de Gênesis, e aconteceu que como ele esteve ali muitos dias, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Aí o engano é revelado aqui, né? Porque o rei,
ele percebe que Rebeca não é irmã de Isaac, mas ela é esposa. Mais uma vez a mentira ela é desmascarada e a verdade sempre vem à tona. Aqui no versículo 9, então Abimeleque chamou Isaac e disse: eis que ela certamente é tua mulher. Olha, imagina o rei falando isso, gente. O rei falando isso. E aí, o que acontece? Ele disse que era a irmã dele. É minha irmã. Isaac, porque eu dizia para que eu não morresse por amor dela. Isaac, ele confessa o motivo do medo, né? Ele distorce. Aqui é uma forma de distorcer a fé que nos leva a comprometer a nossa verdade e mostrar que até mesmo os homens de fé têm suas fraquezas. Tem gente que fala que as pessoas, pastor, eu quero ser como a senhora. Gente, não falem isso, porque vocês não sabem o peso que é o peso de um chamado. Mas aí Deus permanece fiel. Aqui no versículo 10, disse Abimeleque: o que é isso que nos fizeste? Ou seja, você mentiu, cara. Tô conjecturando, gente. E aqui facilmente ele teria deitado com alguém do povo, né? Com a tua mulher aqui, ele fala sobre isso. E é interessante quando ele fala sobre isso. Por quê, pastora? Porque nos traz... O rei falou: o que é isso, cara? O que tu fez, né? Facilmente eu me deitaria com alguém aqui que tu havia trazido. E aí sobre nós veria o delito do Deus, né? Deus de Abraão. Queridos, o rei, ele repreende Isaac aqui, mostrando que a sua mentira poderia ter trazido grande culpa sobre uma nação. Uma escolha errada, ela não afeta apenas a si mesmo. Decisões erradas podem comprometer outras pessoas. E aqui no versículo 11 do capítulo 26, e mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Deus usa até mesmo um rei pagão, né? Para poder proteger Isaac e Rebeca. E aí, quando a promessa de Deus ela está sobre nós, é isso que acontece. Deus guarda até através de quem não nos conhece. E aqui no versículo 12, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 por 1, e abençoou o Senhor. Esse versículo, ele é a chave em meio à fome na terra improvável. Isaac, ele começa a semear, colher 100 vezes mais. Isso mostra o quê? Que a prosperidade, ela não depende das circunstâncias, mas ela depende da bênção de Deus. Versículo 13 aqui do capítulo 26. E engrandeceu-se o homem, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito poderoso. Versos 13 do capítulo 26. Eu digo aqui que a prosperidade de Isaac, ela foi tão progressiva, que Deus abençoou ele em processo. Deus engrandeceu, né? E ele se engrandeceu e continuou crescendo até se tornar muito grande em um princípio da fidelidade. Em um lugar tão pequeno, né? Ele cresceu porque havia ali sobre ele uma constante bênção de Deus, do seu pai que foi para o filho. Então, aqui no versículo 14 de 26, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente em serviço. A maneira que os filisteus o invejavam, a prosperidade aqui gera inveja, né? A maneira que Isaac crescia, os filisteus invejavam ele. Então a prosperidade, ela gera inveja. Isaac aqui, ele enfrenta uma oposição, porque Deus engrandeceu a ele. E a inveja, ela sempre se levanta contra aqueles que têm a marca da promessa. Todos os poços, aqui no 15 do capítulo 26, todos os poços
que os servos do seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Aqui nós vemos o inimigo tentando sufocar as fontes, os poços. O que representa aqui? Representa a vida, representa o sustento, a herança. O inimigo tentou apagar o legado de Abraão, mas aí Isaac, ele terá que reabrir os poços novamente. Isso mostra como precisamos lutar para reativar as promessas herdadas. Versículo 16 do capítulo 26 de Gênesis nos dá a seguinte visão. E disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderosos te tens feito do que nós. Ou seja, Deus cresceu tanto ele que o rei se incomodou. E aí o rei pede para Isaac se afastar, reconhecendo a sua prosperidade. Às vezes a bênção de Deus em nossa vida incomoda os outros. Então Isaac, ele partiu dali, versículo 17, e o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. Isaac, ele não resiste, mas ele se retira, pacificamente, silenciosamente, ele sai de fininho, e ele entende que a verdadeira vitória, ela não está na briga, mas ela está em permanecer no centro da promessa. Poxa, eu acredito nisso, gente. Desculpa a expressão, tá? Eu acredito muito nisso. Se eu estou indo bem, para que eu vou mexer, né? Então, se ele estava crescendo, para que ele ia brigar? A vitória ia permanecer do mesmo jeito, a promessa, ele estava no centro da vontade. Aqui no 18, tornou Isaac a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, o seu pai, porque os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e lhe chamou pelos nomes de seu pai e lhe chamara. Isaac, vamos lá, ele restaura os poços do pai, e isso é espiritual, tá, gente? Isso aqui é espiritual. Nós precisamos reabrir fontes antigas de fé e oração, porque a promessa, quando ela não é deixada, a herança espiritual, ela tem que ser enterrada. Vou repetir novamente, tá? Isaac, ele restaura os poços do pai. Isso aqui é espiritual. Precisamos reabrir fontes antigas de fé, oração e promessa, não deixando que a herança espiritual seja enterrada. E aqui no 19, eles cavaram. Os servos de Isaac, ali no vale, eles chamaram ali os poços de águas vivas. Eles encontraram águas vivas, que eram símbolo de vida abundante, porque quem cava em fé sempre encontra uma nova fonte. Aqui no 20, versos 20 do capítulo 26 de Gênesis, e os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac. Imagina a discussão aqui, gente. Dizendo: nossa, é nossa essa água. Olha isso. Por isso que chamou o nome de Poço de Ezeque. Por que Ezeque, pastor? Porque contenderam com ele. Então, o primeiro poço é disputado. Ezeque significa contenda. Sempre que Deus nos dá algo novo, haverá oposição. Lembre-se disso. Então, você tem que estar sempre preparado. Amém? Versículo 21 do capítulo 26 de Gênesis. Então cavaram os poços e também por causa dele contenderam. Por isso chamou o seu nome de Sitna. Vamos lá, ele cavou o primeiro, que foi Ezeque, significa contenda. Cavou o segundo e os caras lá contenderam com ele, O segundo poço, que também é disputado. Se chamou Sitna porque ele foi acusado, ele teve inimizades. E aqui nós vemos que o caminhar da promessa, ele envolve o quê? Lutas e resistência, persistência. 22, vamos lá, cavou outro poço. Terceiro, vamos para o terceiro poço. E partiu dali, cavou outro poço. E não contenderam por causa dele.
Por isso chamou o seu nome de Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. O terceiro poço ele é chamado de Reobote, porque foi um alargamento. E finalmente Isaac encontra ali espaço, sem oposição. E Deus abre o lugar amplo. Vocês já repararam que antes da promessa, ou dentro da promessa, sempre há algumas situações e a gente precisa permanecer fiel em perseverança? Isso mostra que a vitória, ela vem para quem insiste em cavar. Aqui no versículo 23 do capítulo 26 de Gênesis, depois subiu dali a Berseba. Isaac vai a Berseba, lugar de pacto e altar de Abraão. Ele retorna às raízes espirituais aqui, né? 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou teu Deus, o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Aqui Deus, no 24 do capítulo 26 de Gênesis, versículo aqui 24, fala que Deus reafirma a promessa por causa da presença, da bênção, que Deus multiplica mesmo depois das lutas. Deus confirma que dá a Isaac o que ele havia prometido para Abraão. E ele está com Isaac. Eu sou contigo. Olha que coisa linda. E multiplicarei a tua descendência. Versículo 25 do capítulo 26 de Gênesis. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Isaac ele começa a responder aqui com altar, né, de adoração, uma tenda, que é a sua morada, e o poço, que é o seu sustento. E essa tríade, né, ela revela aqui um equilíbrio espiritual. Vamos lá: intimidade com Deus, família estabelecida e provisão garantida. Amém? 26 do capítulo 26 de Gênesis. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou comandante do seu exército. E o rei Abimeleque expulsou de volta para buscar aliança. E a bênção atrai o quê? Reconciliação, quando nós somos sábios. Capítulo 20, aqui no versículo 27 do capítulo 26. E disse-lhe Isaac: por que viestes a mim? Pois me odiais, e me enviaste de vós? Isaac, que ele está questionando e lembrando da rejeição que ele sofreu lá nos poços anteriores. E aqui ele mostra uma clareza de memória e não ignora a história. Ele lembra direitinho do que aconteceu. Então, aqui no versos 28, eles disseram: havemos visto claramente que o Senhor é contigo. Por isso, dissemos: haja agora juramento entre nós, entre nós e ti, façamos aliança contigo. Os inimigos, eles reconhecem a presença de Deus em Isaac. Então, quando Deus ele está conosco, até os adversários, eles reconhecem a mão de Deus. Versículo 29, nós já estamos terminando aqui, acho que até 35 versículos, amém? 35 versículos. Que não nos faça mal algum. Que não nos faça mal a nós. Não tocamos e como te fizemos somente o bem. Deixemo-nos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Vamos lá. Eles buscam a paz com Isaac, né, o rei e os demais, porque eles percebem que Isaac ele é abençoado do Senhor. Até que antes eles resistiram, né? E eles precisaram reconhecer a bênção sobre a vida de Isaac. Gente, aqui no 30 e 31, vou fazer uma junção aqui pra gente terminar, tá? Então,
lhes fez um banquete. Olha que coisa abençoadíssima aqui. Eu tomo posse disso aqui. Então lhes fez um banquete e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada. E juraram de um para o outro que depois que Isaac despediu, despediram-se deles em paz. Ou seja, Isaac ele sela essa aliança aqui com hostilidade, porque o banquete era de paz. E foi confirmada aqui uma reconciliação entre o rei. Isso mostra o quê? Maturidade espiritual. Quem é abençoado não guarda rancor. Quem é abençoado promove a paz. Não tem inveja, não tem ciúme, não tem mágoa. Amém? E aqui no 32, e aconteceu naquele mesmo dia. É do capítulo 26 de Gênesis ainda, tá, gente? Lê até o 35. E aconteceu que naquele mesmo dia vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do poço que tinham cavado e disseram-lhe: achamos água. Enquanto muitos fazem aliança, a bênção ela se manifesta. Olha que coisa maravilhosa. Aqui nós vemos que os servos de Isaac encontraram água, que gerou a paz, que foi o fluxo da provisão. 33. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje, Berseba. O lugar ele é nomeado Seba porque foi um juramento, ou 7, né? Berseba, significando um poço do juramento, que é o marco ali do pacto de fidelidade entre Abimeleque, então, e o rei Abimeleque e Isaac. E aqui, e sendo, versos 34 e 35, amém? E sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filho de Beri, Etel, e a Bessemate, filha de Elon, Eteu. Vamos lá. Esaú aqui, que fala sobre Esaú, né? Da idade de 40 anos. O capítulo, aqui ele termina mostrando o peso da escolha de Esaú. A gente sabe que lá, vocês lembram? Na morte de Sara aqui, a morte de Sara do capítulo 23, estava Abraão comprando a terra, estava Abraão comprando aqui, né, onde morreu Sara, em Kiriat Arba, que é Hebron, que era a terra de Canaã. Então Abraão, ele veio lamentar o choro de Sara, e ali ele estava querendo comprar a terra, e os heteus queriam dar para ele, mas ele não quis. Ele preferiu o quê? Comprar. Lá no capítulo 23, se vocês voltarem. Então aqui nós vemos que Esaú, ele aqui casa a mulher com essa mulher Judite, né? Que era dos heteus lá. E nós vemos aqui, gente, Deus, ele mostra as coisas. Estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Imagina, Esaú casou com aquele povo o qual Abraão não queria que Isaac se casasse. E, se a gente analisar aqui, Rebeca, ela puxava o saco de Jacó. E o nosso querido Isaac puxava o saco de Esaú, né? Então, se a gente perceber aqui, a escolha de Esaú de se casar com mulheres hetéias, contrárias à aliança, gerou na família um desgaste, amargura aos pais, porque os pais ensinaram a eles tomarem decisões certas e não erradas. Eu acredito aqui que por causa de uma aliança que Deus já tinha, de alguma forma já sabia, porque tanto Jacó como Esaú já brigavam no ventre de Rebeca, né?
Vocês verem que os capítulos, eles são muito incisivos. Eles dão um final, depois eles voltam para o começo de novo da história de Gênesis. Eles nunca têm uma continuidade ampla, certo? É uma história contada. Não, ele sempre volta para o capítulo anterior. E aqui eu estou falando do 34 e 35, tá, gente? Sobre Isaac e Rebeca, que ficaram com amargura de espírito. O que eu entendo aqui? Deus guia em tempos de crise para Isaac não descer ao Egito. Só para a gente terminar, tá? A verdadeira prosperidade, aqui nós aprendemos no 26 de Gênesis, que ela vem da presença de Deus e não das circunstâncias. Os poços aqui, os 2 poços que Isaac cavou e não teve sucesso diante dos homens, que ele deu nomes aos poços, os quais a gente sabe que foram nomes fortes, né? Eles foram reabertos porque era uma promessa do pai. Então o filho quis ver a promessa do pai sendo reaberta ali, né? E nós precisamos restaurar heranças espirituais que nos dão laços abençoados e não heranças de doenças, né? Tem pessoas que tomam posse de doenças. Eu não quero isso para minha vida. A gente tem que ter perseverança, como foi a questão aqui de Isaac cavar o rebote, que foi o último poço amplo que vem depois da luta. Então a fidelidade de uma geração, ela abre portas para a seguinte: até os inimigos, queridos, eles reconhecem quem é abençoado do Senhor. Amém? Compartilhe esse vídeo, curta, comente. Eu vou passar para o próximo vídeo. Vou fazer um outro vídeo sobre esse, tá, gente? Que é a parte B. Amém? Que vamos para o capítulo 27 de Gênesis.